Boa noite, Brasil, boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e também África. Sejam bem-vindos para mais uma live do Ribeiro, iniciando hoje, dia 6 de março, o circuito de lives de todo o ano 2023, com o circuito de lives com altos executivos aqui do Brasil, né? Pessoas que têm o que nos oferecer em termos de conhecimento, de experiência, que viveram passados e também que construíram futuros. Então, nós vamos ter o prazer de, no mês de março, nos encontrarmos aqui todas as segundas-feiras, 20 horas, com esses profissionais experientes que gratuitamente vão compartilhar conosco toda a sua experiência. Como vocês sabem, as nossas lives elas são apoiadas pela Academia Brasileira da Qualidade, a gente faz todo esse planejamento. Em todo o circuito, nós fazemos questão de ter um dos acadêmicos para também contribuir conosco nesse circuito. Temos também o apoio da Qualimark Editora, a maior editora de livros sobre negócio da América Latina, da Fundação Nacional da Qualidade, do FestiQuali e também do canal manutenção.net do nosso querido Paulo Walter. Também para compensar a participação de vocês, nós costumamos sortear livros e cursos à distância. Então, hoje nós vamos sortear um curso à distância sobre 5S e TPM dentro dos 30 cursos que nós oferecemos ao mercado. E também nós temos aqui o sorteio de 3 exemplares desse best-seller editado pela Qualimark Editora, o nosso querido Saido Mahomet, também acadêmico da Academia Brasileira de Qualidade, o Polímata. E também um exemplar da certificação 5S, mais um best-seller, mostrando como forma a cultura do 5S na empresa. Então, para concorrer ao sorteio, basta vocês colocarem ou postarem algum comentário, saudar os demais colegas aí no nosso chat, e no final da live, faltando ali 5 minutos, nós vamos fazer o sorteio desses brindes oferecidos aí por mim e também pelos nossos apoiadores. Nós hoje temos o prazer de convidar aqui o novo presidente da Academia Brasileira da Qualidade, o Jairo Martins. Boa noite, Jairo, tudo bem? Boa noite, Haroldo, boa noite a todos os que nos assistem também. Muito bem, Jairo. Parabenizar por você ter sido eleito pelos 55 acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade para exercer o cargo de diretor-presidente nessa nova gestão 2023-2024. Então, parabéns para você. E a gente está muito otimista dentro da academia para o trabalho de continuidade e, claro, de melhoria que a gente espera ter nessa nova sua gestão. Então, Haroldo, desde novembro, né, que eu já estou exercendo a presidência da Academia Brasileira da Qualidade. Nós estamos num momento agora, num processo de elaboração, revisão do planejamento estratégico, né? Quer dizer, a academia sempre teve nas mãos, né, de bons presidentes, e o meu desafio é grande agora, né, de fazer, durante esses 2 anos agora de gestão, fazer essas mudanças, porque, na realidade, os cenários mudam e mudam rapidamente. Nós temos que ter uma academia, né, que possa endereçar os temas da qualidade. O que a gente percebe é o seguinte: embora o Brasil, né, e o mundo, né, na final da década de 80, década de 90, nós tivemos um movimento muito grande de qualidade, a gente vê que os cenários mudaram e esse movimento precisa ser ampliado. Então, eu digo, a gente precisa de uma qualidade mais ampla, uma qualidade mais efetiva, né? Então, eu diria que essa é a raiz dessa revisão do plano estratégico da ABQ que nós estamos nos mobilizando no momento. Muito bem, Jairo. Eu também estou aí participando dessa elaboração para a gente apresentar para os demais colegas nossos, porque a gente tem esse propósito de fazer com que a cultura da qualidade faça parte da cultura do brasileiro, né? Então, eu também agradeço, viu, Jairo, o apoio que eu tenho recebido da ABQ para o planejamento, execução, os contatos que nós fazemos com as autoridades, personalidades, para que a gente viabilize e traga aqui para a nossa querida audiência o que a gente vê de melhor nessa área de gestão, de liderança, e o apoio que começou lá atrás na figura do então presidente Eduardo Guaranha, que muito contribuiu para que essas lives tivessem o sucesso tendo ao longo do tempo, e a gente agradece você ter dado continuidade a essa parceria. E foi um processo de transição muito bom, né? Quer dizer, o Guaranha fez uma gestão muito bem organizada, ordenada, estruturada, né? Então, na realidade, a gente
todas as gestões que nós tivemos, porque a Academia Brasileira da Qualidade já está atuando desde 2010, né? E o que se vê é que há sempre uma grande necessidade de a gente mudar, de tornar essa qualidade mais ampla, né? E isso é muito bom. E eu até já posso dizer aqui, em primeira mão, Haroldo, já que a gente está trabalhando no planejamento estratégico, a gente deixa muito claro, né? Eu diria que esse foi uma definição que nós já tomamos de cara, né? Que foi definir, que muita gente pergunta, o que faz a ABQ? Qual é a missão da ABQ? Então, eu digo claramente, é contribuir para o desenvolvimento da cultura da qualidade em benefício da sociedade brasileira. E agora, qual é o propósito? Com que propósito nós fazemos isso? E o nosso propósito é mobilizar organizações, governos e sociedade civil para um mundo justo, ético e sustentável, executando assim uma qualidade, como eu já disse, ampla e efetiva. Porque é dessa forma que o nosso país vai deslanchar, que realmente está precisando. Certo, Jari. E também a gente está começando esse circuito de lives 2023, que vamos até o final do ano, se Deus assim nos permitir, começando em alto nível, né? Porque nós estamos até final de março, trazendo 4 grandes executivos aqui do Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses 4 executivos. O doutor Jorge Gerdau, nós vamos ter a figura aí do Luiz Marinho, vice-presidente de operações da Embraer, uma empresa super inovadora, e vamos trazer aqui, em função da importância que tem hoje a energia no mundo do Brasil, inclusive relacionada à sustentabilidade, 2 ex-presidentes, um da Eletrobras e outro da Eletronuclear. Vai estar conosco aqui, compartilhando até dia 27 de março toda a sua experiência. Então, eu queria que você fizesse comentários sobre esse conjunto de altos executivos altamente respeitados no mundo empresarial. Haroldo, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, que foi uma grande satisfação, né, quando eu recebi o convite, né, para participar desse momento de abertura, né, em 2023, do circuito de lives, né, da sua rede, a rede Haroldo Ribeiro, né, quer dizer. E eu posso dizer que essa satisfação, né, se revestiu de um significado bastante especial, né, pelo fato de estar sendo inaugurada por um executivo não menos importante do que Jorge Gerdau, que, além de empresário de sucesso e de uma atuação relevante para o movimento da qualidade no Brasil, nos enche de orgulho por ser um ilustre colega acadêmico, né, da Academia Brasileira da Qualidade, a ABQ, né, que você também é acadêmico, né, e, na realidade, eu tenho o privilégio de presidir, né? Então, quando nós falamos sobre essa inauguração desse circuito, então nós trouxemos, né, quer dizer, Eletronuclear, Eletrobras, Wilson Ferreira, né, da Embraer, quer dizer, são executivos de peso, né, que nós temos, porque é exatamente esses exemplos que nós precisamos aqui no nosso país, né? É exatamente fazer benchmark, porque eles são pessoas iluminadas, pessoas que trabalham com afinco e sempre com a bandeira da qualidade. A bandeira da qualidade a gente vai precisar dar uma reforçada para que ela seja relevante no nosso país. Então, eu parabenizo você, Haroldo, por essa iniciativa e sempre que precisar, a ABQ está aqui à disposição para dar esse apoio. Pode contar conosco sempre. Jair, então vamos chamar nosso colega, o doutor Jorge Gerdau, que está aqui muito nos honrando com a sua presença. Boa noite, doutor Jorge. Como vai? Tudo bem? Noite. Muito bem, Haroldo. Boa noite, Jair. É um prazer conversar com os amigos e colegas. Jair, o doutor Jorge tem uma particularidade interessante, né? Ele tem uma particularidade interessante porque, além de ser esse alto executivo reconhecido, renomado, né? Ele é uma pessoa muito atuante no mundo da qualidade. Ele e o nosso colega Evandro Lorentes são os 2 brasileiros que nós temos que fazem parte da Academia Internacional da Qualidade. A contribuição que o doutor tem dado aí ao longo de quase 30 anos, desde a década de 90, junto com o grande amigo dele, Vicente Falcone, apoiando organizações, inclusive públicas, na disseminação da qualidade do Brasil.
e também nos apoiando aqui na ABQ, faz parte aí do Movimento Brasil Competitivo, foi inclusive um dos fundadores. Então, doutor Jorge, além de executivo, o senhor tem uma contribuição muito grande para o mundo da qualidade, isso nos honra bastante que o senhor está presente na nossa academia. O prazer e a alegria é minha de poder debater, analisar, contribuir um pouco no debate do tema da qualidade, né? Porque o mundo continua se movimentando nessa orientação e cabe a cada um de nós se ajustar a essas evoluções e, principalmente, diante de um quadro de competição internacional, esse tema se torna cada vez mais importante, né? E que está, vamos dizer, diretamente, talvez, num ponto-chave para a conjugação da execução da qualidade, é o tema da governança, né? Que, do patamar da governança, talvez, nós tenhamos um desafio de propósito, de qualidade, o domínio de processos para a qualidade. Assim que os desafios são enormes e o trabalho é grande. E o esforço de cada um de nós no sentido de difundir essa cultura, eu acho que é uma missão. Aquele que teve o privilégio de se beneficiar desse conhecimento, eu acho que tem a obrigação de multiplicar esse conhecimento em benefício ao desenvolvimento. Muito bem, Jairo. Você testemunha todos os convites que a ABQ tem feito ao Dr. Jorge Gerdau, tanto na própria academia, como também nas parcerias que a academia tem com outros canais, como é o caso nosso. Sempre o Dr. Jorge Gerdau tem dado sim na sua participação. Isso muito nos honra, não é, Jairo? Eu diria que a gente tem os nossos, eu diria, acadêmicos, né? Quer dizer, eu diria que o que diferencia a ABQ é exatamente o conhecimento e a experiência, né? E claro que a gente vê até pelas origens do Jorge Gerdau, né? Origem alemã, muito processual. A gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes utilizando a língua alemã, que eu acho é uma língua muito precisa para a gente discutir temas importantes do nosso país, né? Então, sempre é uma referência para nós e sempre é importante porque ele sempre traz novas abordagens, né? Vamos ver, falar de mercado, falar desse mundo, né, complexo, de cenários complexos, não só de tecnologia, mas um cenário de sustentabilidade que a gente precisa acompanhar tudo que está acontecendo. Então, eu diria, ter essa referência, né, dentro da Academia Brasileira da Qualidade, a gente já começa com um V0, uma velocidade inicial bastante boa. Certo, Jairo, então eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui na nossa live, abrindo esse circuito do ano e o circuito junto com altos executivos. Eu queria que você desse aí uma canja para a gente, se despedindo do Dr. Jorge Gerdau, na língua original do Dr. Jorge Gerdau, e uma língua que você domina bem, que é a língua alemã. Dr. Jorge, hat mich sehr gefreut, Sie wieder gesehen haben dürfen zu können. Das war wirklich ein Vergnügen, hier zu sein. Então, uma boa live para vocês, uma boa discussão, trazendo temas aqui para o nosso país que nós precisamos, porque nós, né, queremos fazer com que o Brasil esteja cada vez mais inserido nessa cadeia de valor internacional, né? E aproveito para parabenizar o Haroldo pela iniciativa e uma boa live a todos. Muito bem, Jairo. Então você fica aí junto com a nossa querida e estimada audiência qualificada e acompanhando. Opa, doutor Jorge, fica à vontade. Antes de Jairo nos deixar, eu respondo um pouco em alemão também ou não? Opa! Unser Freund und Präsident Jairo Martins, für mich ist eine Freude, mit Ihnen hier zusammen zu sein und hauptsächlich, wenn wir weiter uns über Qualität unterhalten können. Ich wünsche Ihnen einen großen Erfolg. Das ist für Brasilien sehr, sehr wichtig, die Führung von unserem Institut. Ja? Die Multiplizierung der Wissenschaft, die in unseren Händen der Beteiligung besteht, muss multipliziert werden. Bom, ja, vielen Dank.
chega de Ich alemão. würde sagen, dass wir sehr gut begleitet sind, ne, mit unserer Akademiker. Dankeschön, ein schöner Moment heute. Muito bem, gente. Então é a canjinha aí. Eu não domino nada de alemão, mas tenho certeza que vocês estão falando sempre palavras positivas aí para a academia e para a recíproca em relação entre vocês dois. Então, Jairo, uma boa noite para você aí. Vamos sugar agora do conhecimento, da experiência do Dr. Jorge Gerdau. Grande abraço, Jairo. Abraço, Jairo. Sucesso. Obrigado. Doutor Jorge, mais uma vez um prazer estar com o senhor aqui, a gente conversando, a gente tem, de vez em quando, feito alguns comentários com relação à evolução desse movimento da qualidade do Brasil, a gente tem discutido isso, inclusive, em off, entre eu e o senhor. É a terceira vez que eu faço um convite para o senhor contribuir aí com a nossa audiência, com o seu conhecimento, e sempre que eu faço convite, o senhor tem dado sim. Então, desde já, eu agradeço muito a atenção que o senhor sempre tem comigo, tanto a gente fazendo essas transmissões online, como, às vezes, algum outro diálogo que a gente tem, uma vez por WhatsApp ou por telefone, e assim vai. Então, fico muito agradecido pela atenção que o senhor tem dado, sempre o senhor é convidado por mim. Então, uma boa noite oficial para o senhor, e também damos novamente boas-vindas aqui à nossa querida e qualificada audiência. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade, e é uma alegria para mim poder ajudar e participar para construir melhor esse nosso Brasil. Muito bem, doutor Jorge, eu queria que o senhor, já que o senhor ainda é um dos acionistas da Gerdau, o senhor já não está mais um membro de conselho, mas o senhor participa do grupo de acionistas, né? E eu queria que o senhor relatasse, assim, talvez de maneira resumida, quais foram, durante a sua gestão, os principais momentos chaves, tanto positivos como em termos até de crescimento, de estratégia da empresa, os principais que o senhor destacaria ao longo da sua gestão no Grupo Gerdau. Uhum. A história é longa, né, vamos dizer. O Gerdau está com 121 anos, né? E nasceu da atividade do meu bisavô com o avô no início de uma pequena fábrica de pregos, isso em 1901. Né? E a verdade é que a empresa, desde o começo, teve uma cultura empresarial e industrial muito forte. O irmão do meu bisavô, João Gerdau, era diretor industrial do Grupo Haniel. Né? O Grupo Haniel foi, durante muitos anos, o maior grupo industrial da Alemanha, com atividade siderúrgica. Hoje, ainda aqui no Brasil, tem um produto deles, que é esse caminhão MAN, né, que é do grupo aí da Haniel, né? E isso fez com que nós mantivéssemos fora da cultura do meu bisavô, ainda transmitiu, então, aos seus filhos essa visão e cultura industrial, e até para a próxima geração, né, que é Gerdau, por parte da minha família, que também estudaram em Alemanha e tiveram essa convivência de cultura empresarial muito forte. Né? E depois teve uma influência importante a entrada no grupo, depois da Segunda Guerra, do meu pai, que casou em 30 com a minha mãe, mas não entrou no negócio Gerdau, entrou só depois da Segunda Guerra, mas ele era inspetor, diretor de toda a América Latina do Deutsche Bank, né? Inclusive Espanha e Portugal. Quer dizer, consequentemente, ele teve uma experiência financeira e administrativa enorme, e que, quando entrou no grupo da fábrica de pregos, veio com conhecimento e cultura muito forte. O passo importante da Gerdau na sua história foi a compra da siderúrgica rio-grandense. Nós fomos buscar a independência da matéria-prima da fabricação de arame para a fabricação de pregos, né? Como a empresa era bem capitalizada, a fábrica de pregos deu condições para fazer, e dali nós iniciamos o processo da produção de aço da Gerdau. Isso foi em 48. Nesses anos seguintes, vamos dizer, nosso maior esforço foi de crescer fortemente, né? Principalmente porque a concorrência nacional era muito forte. A rio-grandense era uma empresa muito pequena, e nosso maior concorrente naquela época era a Belgo-Mineira, pertencente ao grupo Arbet, e era 6 vezes maior que nós, né? Então, nós, com temor da concorrência, nós dissemos, bom,
no Rio Grande do Sul nós temos limite de crescimento desse tipo de atividade, e aí nós começamos a crescer do Brasil lá fora. Então, foram motivos externos que nos levaram a uma estratégia de crescimento na busca da certeza de sobrevivência. Dentro desses espaços, quando nós atingimos um patamar, vamos dizer, não digo o máximo, mas um patamar elevado em participação no mercado, né, próximo a 50%, na linha de produtos longos que nós fazíamos, ainda não fazíamos produtos planos, que entramos um pouco mais tarde, né, mas víamos que o crescimento dentro de market share no Brasil era limitado. Nós começamos a buscar opções externas e resolvemos, então, tomar posições fortes em termos internacionais, e que nos fez crescer na América Latina e depois, principalmente, nos Estados Unidos, em que a nossa capacidade atual de produção é semelhante à nossa capacidade aqui no Brasil. Com isso, nós criamos essas estruturas descentralizadas de mini mill ou market mill, que trabalham na base de sucata, mas o passo mais importante aconteceu foi com a compra da Aço Minas, que era uma estatal em Ouro Branco, né, empresa que fazia, junto com as demais estatais, grandes prejuízos, e que nós assumimos o controle com um lance de responsabilidade de um pedaço da empresa que pertencia ao governo. E aí, com isso, que anteriormente a empresa foi controlada pela Mendes Júnior, e como teve dificuldades financeiras, nós entramos num leilão de disputa dessa posição. Aí realmente a Aço Minas se tornou a empresa mais importante da Gerdau. Nós trabalhamos hoje lá em Ouro Branco com 6.000 operários e temos uma capacidade de 4,5 milhões de toneladas, que corresponde quase que a metade da produção total da Gerdau do Brasil. Essas são as etapas, mas o que sempre explicou, né, foi, no fundo, nós fomos enfrentando os riscos do mercado, que a opção de crescimento, no fundo, era um passo de segurança para o futuro, né? E a siderurgia também, no mundo, ela é bastante internacionalizada, né? Hoje, muito mais ainda com a participação da China, que é um cenário ainda completamente novo e complexo, né? Porque a China hoje produz praticamente 50% do aço do mundo, 70% é estatal, né? Então os conceitos de lucros e perdas nem sempre são os de mercado, né? Então, realmente, hoje o cenário da exigência, da eficiência, da competitividade é enorme nas nossas atividades, né? Isso tem sido, de certo modo, um dos principais justificativas da evolução da Gerdau, e isso tudo foi feito muito cedo. Eu diria que começamos realmente com domínio e convicções de qualidade total na década de 80, começo de 80, né, em que o professor Falcone começou a fazer os primeiros contatos com o Japão na transferência do conhecimento da qualidade total, né? Então, esse conceito que veio dos Estados Unidos para o Japão, nos Estados Unidos foi aproveitado durante equipamentos para produção de guerra, mas fora disso não era tão fanático. Os japoneses, no seu estilo, fizeram o desenvolvimento da qualidade total de uma forma absoluta, e nós, olhando o mundo, vimos que a siderurgia japonesa vinha conquistando posições importantes, e aí, com o Falcone, nós começamos a desenvolver a qualidade total, que foi uma peça-chave da tecnologia de trabalho e conhecimento, né? E conseguimos, com isso também, né, fazer a rede de levar a nossa tecnologia a outros países, tá certo? Isso com o conceito básico, vamos dizer, a frase mais importante da qualidade total é a palavra domínio do processo, tá certo? Qualquer técnico da gestão de qualidade total, no fundo, existe quase que uma paranoia de medição, a que nível existe eficiência e domínio do processo, porque esse é o indicador que realmente vai fazer com que se possa construir a qualidade total. Muito bem, já que o senhor falou sobre o Vicente Falcone, né? O Vicente Falcone também faz parte da nossa academia, muito nos honra por isso, acadêmico sênior, e o senhor fez muitos trabalhos com o Falcone, inclusive prestando serviços
voluntário de sua parte para organizações públicas aqui no Brasil, alguns governos estaduais, algumas secretarias e ministérios do governo federal. E no caso do Falcone, o senhor tem, inclusive, uma relação até anterior a esse movimento da qualidade, quando ele ainda era o chamado engenheiro metalúrgico, e já fazia um trabalho junto à Gerdau, na época que ele era engenheiro, né, doutor Jorge? Foi uma falha minha, tá certo? Porque o tema de qualidade é tão importante que os acessórios vão sendo esquecidos, mas é verdade que o professor Falcone foi nosso professor, como professor da Universidade Federal em Metalurgia, em Minas Gerais. Ele era um consultor nosso no aprimoramento da atividade siderúrgica, né? Minas Gerais sempre foi o principal polo tecnológico do Brasil no campo da siderurgia, né? E Falcone, como professor de lá, né, ele nos apoiava com consultoria no campo metalúrgico, siderúrgico, e aí nós, dentro desse contato, desse processo, veio à tona a cultura de gestão de qualidade total através da transmitir os conceitos de gestão de qualidade, né, que, ao Falcone nos transferir os conceitos tecnológicos, metalúrgicos, passou praticamente de uma forma conjunta, ainda não definido de uma forma tão clara, mas o conceito do domínio de processos, tá certo? Então, esse conceito de domínio de processos, né, é o único modo que a gente pode ter certeza de atingir o padrão de qualidade máximo que o mercado exige. Doutor Jorge, nós temos a honra de contar na nossa audiência aqui com dois fundadores da Academia Brasileira da Qualidade, um que, inclusive, além de fundador, outro acadêmico da Academia Internacional da Qualidade, o Evandro Lorentes, tem a sua origem em Minas, e junto com o Basílio Dagnino, que fala com a gente lá do Rio de Janeiro, os dois, mas com dois outros colegas nossos, fundaram a Academia Brasileira da Qualidade em 2010. Então, estamos aí com 22 anos, nos aproximando de 23 anos. Então, muitos vão a presença de fundadores da Academia Brasileira de Qualidade aqui na nossa audiência, o Evandro e o Basílio Dagnino. É um orgulho para nós, né, vamos dizer, poder tê-los e vê-los com a paciência de nos escutar. Eu me sinto extremamente honrado, tá certo? E a verdade é que nós devemos muito ao esforço desses pioneiros no processo, né? Porque o Brasil, isso talvez não seja reconhecido o suficiente, mas o que os processos de qualidade introduziram no processo industrial brasileiro, que incorporou de forma abrangente isso, é uma coisa impressionante, o que fortaleceu a indústria nacional. Muito bem, tem um colega aqui, o professor Alan Neto, ele está falando, inclusive, lá de Fortaleza, junto com um grupo de alunos. Ele reservou um horário da aula dele com os alunos para escutar toda a sua experiência, doutor Jorge Gerdau. Então, é uma honra muito grande também. A gente agradece a participação do Alan Neto, junto com os alunos lá dele, durante uma hora, para que está ganhando um pouco mais de conhecimento com a sua experiência vivenciada ao longo desses anos, doutor Jorge. Então, Alan, obrigado essa sua iniciativa, parabéns, de trazer alunos para escutar pessoas que vivenciaram o passado e construíram o futuro, que é o caso do doutor Jorge Gerdau, com mais 3 outros executivos que nós vamos trazer aqui na sequência. Eu tenho que fazer doutor Jorge, Haroldo, por favor, fique à vontade. Já que temos a honra de ter um grupo do Ceará assistindo e ouvindo, né, eu devo dizer que, graças às tecnologias de gestão de qualidade, a nossa atividade siderúrgica no Ceará trabalha com padrões de qualidade internacionais, assim que não tem lugar em que nós não estejamos com a filosofia de gestão de qualidade de processos, né? E qualquer usina, inclusive a nossa usina no Ceará, é beneficiária dessa cultura. Muito bem, doutor Jorge, o mundo, evidentemente, está em constante ebulição, né? Principalmente agora, tínhamos o mundo VUCA, agora o mundo BANI, e, claro, experiências bem-sucedidas de gestão que deram certo não obrigatoriamente valem para o mundo atual, principalmente por conta dessa ebulição permanente. E eu gostaria de saber quais são assim, as
orientações que devem ser feitas em um grupo Gerdau, de governança particularmente, para continuar competitiva com esse mundo, e o próprio Brasil também é um exemplo disso, que é um mundo mais dinâmico, mais às vezes imprevisível, como a gente fala. Então, quais são as alterações, adequações de governança que o senhor acredita que tem que ser feita dentro do Grupo Gerdau para continuar sendo esse grupo fantástico, essa empresa mais do que centenária, que vem aí mais 100 anos pela frente? Em alemão tem uma palavra muito boa que é difícil traduzir, mas eu vou usar a palavra überfragt, tá certo? Eu vou dizer, eu estou sobreperguntado. A pergunta tem então, a tradução não combina tão bem, mas em alemão é interessante. Überfragt, né? Eu estou sendo perguntado a mais, né, da capacidade de responder. Mas é muito interessante que esse tema que você coloca, né, que é o conceito do propósito básico que tem a tecnologia de domínio de processo não desapareceu, ao contrário, ela permanece igual, porque o propósito é atingir com melhores custos, com melhores rendimentos, com melhores planejamento, com maior realização da equipe, satisfação do cliente. Todos esses propósitos básicos que se procura no processo da gestão, eles continuam absolutamente válidos. Só que, historicamente, se desenhava à mão, né, e pedaço por pedaço o processo. Consequentemente, hoje, com as novas tecnologias, digitalização, isso é uma relação diferenciada. Mas o propósito do objetivo de gestão da qualidade continua igual. Os meios e as tecnologias à disposição é que são diferentes. Mas, ao serem hoje, grande parte, os processos do seu mecanismo automatizados, digitalizados, etc., em grande parte do processo ele se dilui e se perde a capacidade daquele desenho primário que, historicamente, era construído quase no chão de fábrica em relação a construir a certeza da qualidade da produção. Então, realmente, vamos dizer, as novas tecnologias, etc., fizeram modificações importantes, mas eu ressalto de que o propósito principal da qualidade total, ele permanece absolutamente necessário e buscado. As técnicas de execução, hoje, os instrumentais são novos e diferentes. Consequentemente, a capacitação de ajustar com as novas tecnologias esses objetivos são temas complexos que eu diria também que provavelmente ainda não estão esgotados na experiência dessas novas evoluções, porque também as tecnologias continuam evoluindo de uma forma muito rápida. Mas, como eu mencionei... Sim, Haroldo. Tudo bem, começam a ter perguntas aqui, eu vou gradualmente repassando, né? São perguntas muito boas. Sim. Então, eu vou gradualmente repassando aqui para que o senhor possa responder. O Fábio Zapelo, que a gente agradece muito, Fábio, pela sua participação, Fábio Zopelo. Como a associação poderia tentar promover os conselhos de qualidade total para os pequenos e médios empresários brasileiros, que, infelizmente, a sua maioria não compram esse conceito. O que o Fábio está falando aqui é sobre a nossa academia, não é? O senhor tem, assim, até dentro da nossa academia, ressaltado que a gente tem que fazer a qualidade para todos. Nós, inclusive, desenvolvemos, no ano passado, doutor Jorge Gerdau, inclusive com seu depoimento sobre liderança, um produto chamado Gestão em Qualidade ao Alcance de Todos. Esse produto está disponível gratuito na nossa academia, no nosso canal YouTube, inclusive com um depoimento seu e mais 3 outros executivos, entre eles o Jairo, o Elcio De Luca e a Dorothea Werneck, que teve a abordagem inicial do nosso querido Guaranha, conterrâneo seu aí do Rio Grande do Sul. Então, é um produto que está disponível hoje gratuitamente no nosso canal YouTube, não é, doutor Jorge? Sim. Por isso que eu digo que
A grande, o grande problema está e isso, do meu entender, é que torna o tema tão complexo, porque a estrutura de governança tem que ter a firmeza e a clareza de propósitos que tem que atingir na execução dos seus processos ou na aspiração da qualidade do produto. E o propósito do desenho do processo que eu tenho que atingir em todos os seus detalhes para ser atingido, isso, vamos dizer, no meu entender, se conjuga de uma forma importantíssima a construção filosófica global da empresa, que passa pelos níveis de governança, e aí entra num outro capítulo do qual nós temos trabalhado intensamente e construído na Gerdau, é a capacidade de delegar a responsabilidade a cada colaborador dele executar o domínio do processo. Quer dizer, que isso não fica na intervenção de um superior hierárquico. É a base individual que tem que estar capacitada da execução do processo com toda a qualidade. Isso, consequentemente, exige um esforço, um nível de capacitação da força do trabalho, inclusive com instrumentais modernos, etc., faz com que realmente a capacidade de obter a execução desse processo exige um treinamento e uma capacitação muito grande. Mas, na realidade, né, o objetivo final de se atingir esse propósito tem que estar muito, muito claramente definido. Por isso, eu, pessoalmente, hoje, até nas macroestruturações das empresas, né, eu insisto muito em discutir qual é o propósito que existe, qual é o propósito que tem que ser atingido, e o desdobramento desse propósito, e as etapas de execução desse propósito para se atingir o propósito final. Tá certo? Então, no meu entender, vamos dizer, esse conceito de excelência e de busca de qualidade, ele cada vez tem que estar mais integrado com a capacitação. Sempre foi assim, mas, vamos dizer, como hoje Sim. Os processos são mais delegados, eu preciso de uma convicção e uma filosofia global do mais alto nível de governança da empresa até os níveis operacionais integrados na busca do propósito de atingir a qualidade para atingir a excelência. Muito bem. O Cardoso, ex-executivo da Ródia, ele pergunta como é que o senhor avalia as perspectivas do verdadeiro ISG. Ele fala verdadeiro porque a gente sabe que às vezes tem muito confete em cima desse tema, que é um tema recente, o ISG, embora o que tem por trás um pouco a sustentabilidade é um tema muito antigo, desde talvez o início da década de 70, com um evento que teve lá em Estocolmo, na Suécia, né? Como é que o senhor vê isso aí no mundo e aqui no Brasil? A questão de alavancas, as oportunidades que surgem em função do ISG para as organizações, inclusive para a Gerdau, e quais são as principais ameaças desse tema para as organizações de maneira geral? Ele fala aí da questão ambiental, social e governança. Eu, em primeiro lugar, deixa eu fazer um reconhecimento assim de que a propagação publicitária e mobilização acadêmica, operacional, etc., do ESG, eu acho da maior importância. Eu, pessoalmente, vamos dizer, estou muito feliz porque essa matéria, vamos dizer, foi contagiada por um certo modismo, tá certo? Que talvez nós, como envolvidos, ou técnicos, ou incluídos, não tivemos a capacidade de enxergar isso de uma forma, mas para isso que existe gente que sabe promover e alavancar as ideias. Quer dizer, então, em primeiro lugar, eu acho que nós todos estamos de parabéns, né, pelo fenômeno do ESG. Agora, eu peguei realmente esse primeiro impulso com a palavra de sustentabilidade
daquele congresso de qualidade ambiental que foi feito no Rio 92, certo? Naquela época, surgiu a palavra sustentabilidade ambiental, né? E era uma palavra praticamente não usada, não utilizada, sustentabilidade. Pelo menos para mim, naquela época, foi uma palavra nova que eu incorporei na minha visão, etc. Mas, se eu vejo os estudos anteriores da evolução, vamos dizer, histórica dos gestores e dos responsáveis pela qualidade, né, sempre ficou, principalmente, inclusive em Harvard, a discussão da qualidade do ambiental precisava a complementação, vamos dizer, da qualidade também no processo econômico, né, e no processo social. Consequentemente, o ESG, né, no fundo, de uma forma singela de vender um produto. Eu, pessoalmente, vou dizer, em todo o material que eu tenho lido, etc., sobre ESG, eu me incomodo um pouco de que os três temas são muitas vezes gerenciados vamos dizer, um pouco isoladamente uma da outra, tá certo? E eu, pessoalmente, acho que esse processo é um só. São áreas de atuação, né? E estudos que tem sobre a matéria, né? Sobre os três temas, vamos dizer, o econômico, o social e o ambiental. Os três têm que trabalhar integrados. Se eu não trabalhar dentro de uma integração, qualquer um dos três que não funcione bem, me limita um dos três, tá certo? A palavra governança é um pouco mais abrangente do que a palavra da sustentabilidade, quando se falava no econômico, mas, no fundo, tem absoluta semelhança. Mas é interessante que, em estudos havidos para atingir a plena eficiência e equilíbrio da sustentabilidade econômica, social e ambiental, né, e que elas se conectam, né, e se eu falhar numa, eu começo a prejudicar a outra, né, isso é um fenômeno que cada vez se acentua mais, mas tem duas palavras ainda, né, que, no meu entender, merecem complementação chave, né, que é um problema de educação e cultura, certo? Toda a falha, se eu analisar hoje, vamos dizer, o que está acontecendo em termos pragmáticos no Brasil, né? Eu diria que a falha da qualidade de educação e a falha cultural global da qualidade, que está conectada na eficiência do conjunto desses três processos que tem que se conectar, tá certo? Então, falta uma cultura de conexão dos processos e, no meu entender, esses três itens, tá, do ESG, eles, sem um trabalho cultural e educacional, não avançam. Então, nós temos hoje no Brasil um fenômeno fantástico de ter empresas modernas com qualidade, produtos de qualidade internacional, mas, de outro lado, eu continuo com um analfabetismo funcional absoluto, e com divergência e com sistemas socialmente ou politicamente absolutamente inaceitáveis, tá certo? Eu, pessoalmente, tenho investido até pessoalmente em trabalhos de domínio de tecnologia, de gestão de processos na educação básica, né? E aí eu poderia estender horas e horas por que os processos não funcionam, né? Mas eu diria que no Brasil, lá no MBC, né, Movimento Brasil Competitivo, nós trabalhamos em 4 áreas, principalmente, tá certo? Então, a primeira é governança, a segunda é qualidade de domínio de gestão com processos, tecnologia, tá? Processual, eletrônica. A terceira é custo Brasil, tá? E o quarto é educação.
Bom, agora, se eu olhar todo o processo, eu digo assim, tem dois que só com o esforço político e de liderança governamental nós vamos resolver. Porque as outras, o mercado, de uma forma ou outra, os próprios cursos de engenharia, etc., se eu não resolver, eu busco engenheiro no exterior e amanhã, depois, a universidade aqui copia e faz. Os processos dão um ano. Mas, como a responsabilidade da educação básica está delegada ao nível municipal, tá? Eu tomo a liberdade para perguntar para vocês qual é o percentual de consciência de responsabilidade que você pegar todos os municípios do Brasil tem consciência o que estão fazendo ao permitir um analfabetismo funcional a níveis tão elevados. Tá certo? Muito bem. Então, a Muito delegação bem. Simples desse tema de educação básica ao nível de prefeituras que não têm competência de entender a responsabilidade social e econômica que elas têm, tá certo? É uma falta estrutural que, do meu entender, é absolutamente inaceitável. Então, quando eu faço essa análise dos processos, eu digo, voltando então ao ESG, é uma evolução fantástica. Os processos têm que obedecer uma integração de sustentabilidade, mas o pecado da educação básica no Brasil, se não houver uma mobilização, intervenção total, principalmente da comunidade empresarial também, né, nós vamos continuar carregando uma pobreza inaceitável no Brasil e com riscos, no meu entender, inclusive de natureza política e de segurança política para o país. Então, na realidade, vamos dizer, eu olho o ESG, estou satisfeito, é uma evolução. Eu vejo os conceitos da sustentabilidade tudo em pé, mas eu vejo, de outro lado, que a situação da educação ainda são tolerados por nós, né, cidadãos, inclusive nós como conjunto, talvez da associação nossa, da ABQ, etc., eu acho que nós estamos insuficientemente contestadores em relação de tolerar o que acontece no nível de educação. E não se faz exames corretos, vai se empurrando de um ano, vai para outro, né? E aí vem com discussões teóricas de psicologia, coisa desse tipo, tá certo? Né? E vai se escondendo a verdade, né? A verdade é que o aluno que não atingiu tal qualidade no primeiro ano não pode passar para o segundo, tá certo? Nem que eu forme um grupo B para formar um grupo 2, 3, mas eu tenho que conseguir vencer essas etapas. E isso se identifica muito com o conceito de usar as ferramentas de gestão, medição e avaliação para realmente saber o que eu estou fazendo. Desculpe se eu estou me estendendo um pouco, mas não podia deixar de dar... Na verdade, que a educação... Só para o pessoal se informar, a educação é um tema realmente muito amplo, né? E não é um tema muito fácil de discutir. Nós fizemos no ano passado, inclusive com a sua participação, um grupo de trabalho dentro da Academia Brasileira da Qualidade sobre a educação. Apoiamos também o movimento que o senhor fez parte e faz parte ainda, que é o movimento Todos pela Educação. Em maio do ano passado, esse movimento, coordenado pela Priscila Cruz, lançou um documento chamado Educação Já. Nós apoiamos com alguns acadêmicos participando da elaboração desse documento. Estivemos lá, eu e o Jairo, no lançamento desse documento aqui no Ibirapuera, representando a Academia Brasileira de Qualidade, porque a Academia Brasileira de Qualidade também acredita que a base de um sistema de gestão pela qualidade passa, sem sombra de dúvida, pela educação. Temos a participação aqui do Basílio Dagnino, que inclusive fez parte também desse trabalho, desse documento do Todos pela Educação. Ele pergunta ao senhor, doutor Jorge, como fazer gestão da qualidade e qualidade de gestão no Brasil, nos Estados Unidos e outros países, uma vez que o senhor também é acadêmico da área internacional da qualidade. Seria muito diferente fazer nessas culturas diferentes? E ele pergunta assim, se existem novas práticas, nova política da qualidade, como é que o senhor vê esse movimento em nível internacional? Se o senhor... o tema é muito amplo, muito complexo, claro, né? Mas a verdade é que os padrões históricos clássicos
de como nós atacávamos a gestão de domínio de processos das organizações para fazê-las dominar com exatidão, né? É um trabalho que hoje, com as novas tecnologias, está totalmente modificado. Consequentemente, a estrutura de governança e liderança exige modificações e ajustamento a esses complexos. Então, na realidade, eu diria que eu não sei se hoje no mundo existem padrões globais satisfatórios e que possam funcionar em todos os lugares, tá certo? Eu pessoalmente, eu pessoalmente tenho assim um pouco de feeling de que provavelmente o tema de governança, né, que é um tema tremendamente complexo e amplo, mas eu diria que os esforços sobre a discussão de governança para atingir os propósitos talvez seja um capítulo que nós, em termos de busca de qualidade total, devemos acentuar mais ainda, tá certo? Né? Certo. A minha vivência assim, com o trabalho com governos, né, é impressionante como tem gente boa e capacitada e com boa vontade dentro das estruturas, tá certo? Sim. Mas, por uma deficiência de estrutura de governança, essas capacidades não são utilizadas, tá certo? Ou são até rejeitadas. Então, eu digo, em termos de técnica de governança, talvez nós estejamos extremamente atrasados, tá certo? E vou dizer um absurdo que o Brasil está com um índice de gasto na educação com um percentual aí de 6 a 6,5%, tá certo? Que é um número internacionalmente elevado, né? E com nossa melhoria de educação está extremamente lenta no processo. Então, eu digo que a falha no processo de educação, no meu entender, está essencialmente em tecnologias de governança, de estrutura de responsabilidade, etc. Tá? Então, por isso, quando eu não tenho pretensões de querer saber a solução de tudo, que cada problema merece seu estudo, sua análise, para encontrar as melhores soluções. Mas eu no tema da educação, eu estou realmente apavorado, certo? Apavorado. Não é para menos. E o que mais me assusta é que antigamente, como se utilizava a mão de obra mesmo, certo? A necessidade de educação, sabendo ler, escrever um pouquinho, a pessoa não morria de fome, tá certo? Sim. Hoje, com as evoluções tecnológicas, etc., né, esse tipo de educação ela define a não condição de sobrevivência do indivíduo, tá certo? Então, nós nos nossos processos, acho que estamos ainda com processos medievais ineficientes, não enxergando a realidade e tolerando um processo de delegação de responsabilidade a quem não tem a capacidade de fazê-lo. Sim. Então, olha, eu tenho uma inquietação enorme nesse processo, né? E acho que é um movimento que merece uma discussão. Eu vou fazer uma observação colateral aí, mas eu digo assim, acabar com o curso normal, né, no meu entender, foi uma loucura. Porque se prepara em nível universitário, acadêmico, tá certo? Mas, na realidade, a educação básica é muito mais uma relação professor-aluno do que muita academia teórica, tá certo? Então, os processos do MTD, da formação de gente e a realidade do chão de fábrica, tá certo? Eles estão absolutamente afastados e sem perspectiva de solução do modo que está sendo conduzido. Eu estou horrível, né? Muito bem. Estou reclamando mais, né? Não, mas eu acho que quando toca nesse assunto da educação, é um tema que perturba todos nós, cidadãos brasileiros. A gente tem uma visão mais clara
de que uma sociedade evoluída não consegue chegar a esse nível que não seja tendo como base a educação. Ramos, de vez em quando, nos convidamos para poder também ter a participação dela aqui. E eu prometo mais uma vez que educação vai fazer parte de um dos circuitos da live desse ano nosso, né, pela importância que merece, porque, sem sombra de dúvida, é a base de tudo. O seu conterrâneo Eduardo Guaranha, ex-presidente da Academia Brasileira de Qualidade, ele faz um grande elogio, evidentemente, participou com o seu muito grande do programa Qualidade aí no Rio Grande do Sul, PGQP, não é? Como se vê o país em termos de melhoria da qualidade da gestão competitiva sustentável no novo ciclo de governo? Quais são as perspectivas, doutor Jorge? Eu não sei se eu tenho condições de dar uma opinião sobre isso, sabe? Fique à vontade. Eu acho que existe uma evolução global, até pressionada pelo próprio mercado, no meu entender, tá certo? O mercado pressiona e melhora a evolução das coisas, mas eu não sei hoje, dentro do quadro global, com as evoluções das relações de trabalho mais complicadas, mais técnicas, e não ajustamento da educação a esse processo, né? Eu não sei se proporcionalmente nós talvez não estejamos até regredindo em proporção ao que acontece. Agora, eu não me sinto em condições de dar uma resposta satisfatória sobre essa pergunta, tá certo? Porque eu acho que o tema tem uma complexidade enorme, né? Pela mudança dos fatores globais de mercado, educação, etc. Nas nossas empresas, né, esse processo da relação do trabalho, etc., são temas muito complicados. Hoje você tem fenômenos que não existiam antigamente, né, mas hoje é normal você ver uma pessoa, engenheiros ou técnicos, economistas, trabalham 2 anos, conheceram mais ou menos algumas coisas na empresa, querem ir embora. Tá certo? Né? Normal isso. Sim. Né? Mas, mas, de outro lado, vamos dizer, os processos históricos de formação de executivos para carreiras, né, são processos mais complexos, são mais complexos que nós temos que achar os caminhos, mas, na realidade, os costumes externos é que sofreram modificações. Né? E isso, eu não sei se nós estamos ajustados para toda essa evolução. Muito bom. Nós já conversamos, doutor Jorge, em off, eu e o senhor, sobre esse tema, não é? As perspectivas para esse ciclo de governo atual. A gente realmente não tem uma opinião formada, eu e o senhor, a gente chegamos a essa conclusão, mas, sem sombra de dúvida, eu acho que os movimentos empresariais eles podem enriquecer o debate, que é muito importante. A gente está precisando que tenham lideranças empresariais influenciando as decisões governamentais, como sempre aconteceu e sempre acontece nos países, principalmente os países democráticos, e nós somos um país democrático, e a gente tem essa carência, inclusive, muito forte no Brasil, de lideranças empresariais. O senhor é um dos últimos dos moicanos, vamos dizer assim, e a gente precisa que tenha um surgimento de lideranças para poder, inclusive, causar esse embate, no bom sentido, com o meio político, para que a gente tenha políticas desenvolvimentistas que venham realmente a construir um país autossustentável, um país que dê oportunidade para todos, um país que faça com que os empreendedores tenham para poder crescer, inclusive gerar emprego, gerar trabalho. E a gente está precisando, é uma opinião minha, de que haja uma espécie de um surgimento de lideranças empresariais que venham a fazer essa influência. O Movimento Brasil Competitivo tem um pouco dessa missão, mas, sem sombra de dúvida, se não tiver empresários influentes que possam fazer essa pressão, no bom sentido, com o meio político, a gente fica realmente à mercê de governantes oportunistas em um momento ou outro,
que fazem prevalecer as suas ideias, as suas políticas de gestão pública, e ter, evidentemente, uma crítica, no bom sentido, do meio empresarial. Eu permito colocar uma observação de natureza absolutamente pragmática, tá certo? Sim. Os nossos 5S, né, que são os capacitadores profissionais nas nossas entidades, fazem realmente Sim. um trabalho primoroso na formação, certo? Sim. Qual é o percentual que eles conseguem atingir? É 4,2%. Então, fora dessa base dos 5S, né, tem no resto do Brasil de formação, vamos dizer, de jovens que estão no segundo grau, se atinge um nível ao redor de 11% a 12% somado aos 4,2%. Tá? Sim. Nos países ricos, desenvolvidos, né, esse percentual varia entre 45% e 55%. É a formação profissional das pessoas. Tá? Então, eu pergunto como é que nós já tínhamos um pouquinho mais de formação profissional. Como é que nós estamos de uma forma tão escancarada fora do que acontece no mundo? Eu não consigo entender. Sim. Será que eles estão errados? É pacífico É verdade. que não. Mas que o diferencial seja de tamanha ordem, né? Eu fico apavorado. Então, na realidade, a formação básica profissional ela não existe. Não existe. Muito bem, doutor Jorge. As perguntas aqui chegando da nossa audiência, eu só coloquei uma observação aí que nós dedicamos aí uns 8 minutos iniciais para a apresentação do Jairo, presidente da Academia Brasileira de Qualidade, mas estamos já nos aproximando do nosso final, evidentemente as perguntas são muitas aqui. O importante da nossa audiência é que há trocas de ideias aqui, comentários, não obrigatoriamente em formato de perguntas. Então, a gente agradece a preocupação que as pessoas têm aqui para colocar, não somente elogiar algumas colocações que o senhor faz, mas também algumas complementações que servem aqui de informação. Então, a gente agradece muito, e é isso que nos faz aqui motivados com essa audiência qualificada, agrega, não somente faz as perguntas para os convidados, mas também agrega com as suas colocações. O Evandro Souza, ele diz assim, Dr. Jorge Aguedal é uma grande referência de governança da qualidade, mas como o senhor vê a aplicação da qualidade total nas organizações do Brasil, mesmo com avanços tecnológicos? Eu acho que a cultura de qualidade dentro dos sistemas e organizações da área tecnológica existe. O mercado não aceita de outra forma. Mas isso não quer dizer que nós não devêssemos tentar fazer uma maior integração, né, para que o domínio de processos de qualidade se integre de uma forma mais ampla em todos os campos. Né? Então, eu diria que as formações tecnológicas são bastante satisfatórias, boas, mas é um pedaço extremamente pequeno em relação às necessidades globais do país. Né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, doutor Jorge, vamos abrir um parênteses para poder sorteio, né, dos livros. Primeiro vamos sortear um curso à distância, depois 3 livros do Polímata, que inclusive o Saidu Mahomed, que está presente aqui, seu amigo pessoal, o Mahomed, muito nos honra a presença dele aqui, editor da maior editora sobre negócios da América Latina, inclusive entrando agora no mercado europeu através de Portugal. E o Polímata é justamente o livro que nós vamos sortear hoje, 3 exemplares, e que tem relação muito forte com aquilo que a gente discutiu aqui na nossa live, principalmente a questão da educação. Então, vamos abrir aqui um parênteses para os sorteios. Deixa eu colocar aqui. Um momentinho só.
Vamos colocar aqui o próprio aplicativo do StreamYard para fazer, então, o sorteio. Inicialmente, vamos sortear o curso à distância. Então, vamos lá. Creio que já está aí na tela o sorteio. Vamos lá. Boa sorte a todos. Por favor, envie um endereço para pdca@terra.com.br. Boa sorte a todos. Vamos lá. Então, Uba, parabéns, Uba, por ter sido sorteado professor de Educação Física. Vamos agora ao sorteio de um exemplar do Polímata, fornecido aí pela Qualimark Editora. Vai para Marilene Barbosa. Parabéns, Marilene. Muito nos honra a sua presença aqui. Vamos agora para o segundo sorteado do Polímata. Vai para Rosálvaro Ribeiro Filho. Parabéns, Rosálvaro. Vamos para o terceiro sorteado do Polímata. Não esqueça de mandar o endereço para pdca@terra.com.br. Vai para Basílio Dagnino, aí do Rio de Janeiro, pertinho aí do Mahomet. E agora o livro A Certificação 5S. Como formar a cultura do 5S nas organizações. Vai para Alexandre Santarém. Então, Alexandre, vou mandar esse livro com a respectiva dedicatória para você. Manda teu endereço para pdca@terra.com.br. Doutor Jorge, voltamos aqui, então, para iniciar a conclusão dessa live. A gente já pede, evidentemente, desculpas para a nossa audiência por não poder enviar todas as perguntas que chegaram, o tempo é limitado, e eu não queria cortar o seu raciocínio, principalmente para temas tão complexos, que é aquele tema da educação, da qualidade. Queria, mais uma vez, agradecer o senhor ter dado sim ao convite que foi feito por mim, juntamente com a Academia Brasileira de Qualidade, ratificar a honra de ter o senhor na nossa Academia Brasileira de Qualidade, sempre também dizendo sim para os convites que são feitos pela Academia, parabenizar pelo trabalho fantástico que o senhor fez ao longo da sua vida na gestão da Gerdau e também dos movimentos que o senhor faz questão de participar, que é o caso do Movimento Brasil Competitivo, Todos pela Educação, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade e outros programas mais relacionados à qualidade. Além do trabalho que o senhor fez com o seu grande amigo Vicente Falcone, também nosso colega da academia, em prol de uma melhor governança no serviço público. Então, tudo isso é motivo para parabenizar esse civismo que líderes empresariais têm no nosso país. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais, doutor Jorge. Bom, em primeiro lugar, deixa eu expressar meus parabéns pelo programa, reputo da maior importância. Debates como esses, reuniões que nem essa, sempre nos aprimoram, fazem crescer e aprender mais. Então, meus parabéns em primeiro lugar. Segundo, eu me desculpo aí com você se exagero em alguns pontos, mas eu me empolgo, né? Mas, na realidade, eu tenho dedicado a minha vida a isso e faço com muita alegria. E me ponho à disposição via academia, né? A quem quiser perguntar qualquer coisa, eu estou às ordens, tá certo? Não se constranjam, né? Se eu puder ser útil para alguém em termos de dúvidas, etc., não se constranjam em abusar de buscar a resposta para alguma pergunta. E meus parabéns pelo trabalho. E deixa eu colocar uma posição ainda em relação ao Brasil, né? Com todas as queixas, reclamações que eu faço e trabalho, né? Eu sou um entusiasta do Brasil. Nós temos uma coisa divina nesse país, que é a cultura portuguesa, né? Do meu entender, isso vale ouro, né? Em relação à comparação dos nossos vizinhos, etc., né? Da nossa capacidade de tolerância, que às vezes é um defeito, mas, de forma geral, é uma qualidade fantástica do nosso país. Eu acho que o país tem mostrado aí, vamos dizer assim, como nós avançamos fantasticamente na produção primária. Eu acho que nós temos condições de conseguir isso ao resolver o custo do Brasil para o setor industrial da mesma forma como nós temos na agricultura. Então, eu tenho uma esperança ilimitada do país. Eu acredito que nós estamos no melhor país potencial do mundo, mas tranquilamente, sob aspectos humanos, sob aspectos de potenciais riquezas, sob todos os aspectos além da beleza
global que é o nosso país. Então, eu não perco a esperança, continuo lutando numa confiança enorme de que esse realmente é um privilégio poder viver no Brasil. Obrigado, gente. Muito bem, doutor Jorge. Segure só 3 minutos que eu vou fazer a apresentação aqui do nosso próximo convidado, para que o pessoal possa, inclusive, fazer a divulgação, agendar. Nós vamos ter a presença aqui de uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, tanto como pessoa como profissional, que é o Luiz Marinho, vice-presidente executivo e também CEO da Embraer, uma pessoa fantástica. Tenho certeza que quem estiver aqui presente vai gostar bastante do que o Marinho vai compartilhar com a gente, porque o Marinho é aquele vice-presidente executivo presente no piso de fábrica, que a gente chama aí popularmente de Gemba. Estou sempre acompanhando os trabalhos do Marinho, junto com as equipes fantásticas da Embraer, essa empresa super inovadora. Não é por menos que a gente convidou aqui tanto a Embraer como o próprio Marinho para compartilhar conosco a sua experiência. Então, a gente convida a todos, próximo dia 13 de março, 20 horas, para todos vocês estarem aqui presentes nessa fantástica live. Então, desde já, compartilhem com a sua rede de relacionamento essa live que a gente vai fazer na próxima segunda-feira, dia 13. Doutor Jorge, grande abraço para o senhor, fiquem sempre com Deus, estamos conectados. Grande abraço, parabéns e, mais uma vez, agradeço a nossa audiência. Audiência querida, fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Uma boa semana. Parabéns. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço, doutor Jorge. Mais uma vez, obrigado.